Hoje a gente vai fundo em um assunto bem específico, o amônio glufosinato. Já ouviu falar? É um herbicida super usado e a gente vai entender direitinho como ele funciona lá no nível molecular para basicamente desligar uma planta. Fica a pergunta, né? É impressionante pensar nisso. Como é que uma única molécula, uma substância química, tem o poder de parar todo o sistema de uma planta e levá-la à morte? Parece quase um interruptor. Vamos descobrir como isso funciona. Bom, primeiro, o que ele é? O amônio glufosinato é o que chamamos de herbicida de contato, ou seja, ele age onde encosta. E ele é não seletivo, o que significa que ataca a maioria das plantas com que tem contato. Por isso, é usado depois que elas já cresceram. E talvez você já tenha ouvido falar dele por outros nomes, como o Liberty Air ou o Finale Air. Agora vamos para o centro da questão. O segredo da potência toda desse herbicida está na sua precisão. Ele não sai atacando tudo de qualquer jeito, não. Ele tem um alvo, um único alvo, que é super crítico para a planta. E esse alvo é uma enzima, a glutamina sintetase, ou GS, para facilitar. Pensa nessa enzima como se fosse a peça-chave de um motor. O glufosinato age como se fosse uma cola superpotente que entra ali, se gruda na enzima de um jeito que não solta mais. E pronto, a peça para de funcionar para sempre. E por que essa enzima é tão importante? Essa frase aqui resume tudo. Tirando a fotossíntese, que é a assimilação de CO2, a coisa mais importante para a célula de uma planta é a assimilação de nitrogênio. E adivinha quem cuida disso? Exato, a enzima GS. Então, ao atacar a GS, o herbicida vai direto no coração do metabolismo da planta. Olha só que interessante esse esquema. Ele mostra exatamente o ponto de partida do desastre. O glufosinato chega, bloqueia a GS e, a partir daí, não é só uma rota que para. É o começo de uma avalanche, uma cascata de problemas que a gente vai ver agora. Então vamos entender essa cascata de efeitos. O que mata a planta não é diretamente o bloqueio da glutamina sintetase. O fatal mesmo é o efeito dominó que vem depois. É um verdadeiro colapso bioquímico que acontece em várias frentes ao mesmo tempo. E o primeiro efeito, o mais rápido e chocante, é o acúmulo de amônia. Como a principal faxineira de amônia foi desativada, a quantidade dela dentro da célula dispara. Pode aumentar 10 vezes ou até mais, em questão de horas depois da aplicação. E esse excesso todo de amônia é um veneno. Ela começa a destruir as membranas das células e, o que é pior, ela sabota diretamente a usina de energia da planta, a fotossíntese, atrapalhando os fotossistemas I e II. É como se a energia da planta começasse a acabar. Ou seja, o problema é gigante, porque o ataque acontece em 4 lugares ao mesmo tempo. Tem o acúmulo de amônia, claro, mas também tem a inibição de outra enzima importantíssima, a rubisco. O pH dentro do cloroplasto fica todo bagunçado e até a absorção de nitrato para. É um colapso total do sistema. E aqui está a segunda peça do dominó caindo. A falha da GS faz com que outra substância, o glioxilato, comece a se acumular. E esse glioxilato acumulado age como um veneno para outra enzima vital, a rubisco, que é a grande responsável por fixar o carbono do ar. Resultado, a fotossíntese para de vez. Agora, tem um fator externo que faz toda a diferença nesse processo: a luz. O sol não é só um detalhe no cenário, não. Ele acelera, e muito, a morte da planta que foi tratada com o glufosinato. E essa comparação deixa tudo bem claro. Com luz, o acúmulo de amônia é super rápido e a planta morre depressa. Já no escuro, o processo acontece, mas bem mais devagar e os sintomas são bem menores. A luz, então, é fundamental para que o herbicida mostre toda a sua força. Até agora a gente falou da guerra que acontece lá dentro, invisível. Mas e por fora? Como é que essa batalha química toda aparece na planta? Bom, o resultado é esse que a gente vê aqui. Na esquerda, na cevada, e na direita, na soja. O amarelamento, que a gente chama de clorose, e a necrose, que é a morte do tecido, são os sinais claros de que aquele colapso todo que a gente descreveu está acontecendo. E a progressão dos sintomas costuma seguir um roteiro. Primeiro, as folhas ficam amarelas. Depois, elas começam a murchar e os tecidos morrem. No fim, dependendo das condições do tempo, a planta toda morre em coisa de 1 a 2 semanas. Mas olha que legal, quando se entende um mecanismo com tanto detalhe, isso abre espaço para criar soluções. E foi exatamente isso que aconteceu com o desenvolvimento da tecnologia que a gente conhece como Liberty Link. A solução veio de uma bactéria. Os cientistas encontraram um gene que produz uma enzima, a tal da PET. E o que ela faz é genial. Ela pega a molécula do glufosinato e gruda um grupo acetil nela.
Essa pequena mudança química já é o suficiente para transformar o herbicida em algo totalmente inofensivo para a planta. Então, a sacada foi pegar esse gene da enzima PAT e colocar nas plantas de interesse comercial. Com isso, foi possível criar culturas tolerantes. Hoje, essa tecnologia, a Liberty Link ou LL, é usada em lavouras super importantes, como soja, milho, algodão, canola. E aí, a história se fecha perfeitamente. Um herbicida que não era seletivo passa a poder ser usado de forma seletiva. As plantas modificadas simplesmente desarmam o herbicida, enquanto as plantas daninhas em volta sofrem todos aqueles efeitos da cascata tóxica que a gente acabou de ver. E tudo isso nos leva a uma reflexão. A história do glufosinato é um exemplo incrível de como entender a fundo o mecanismo molecular pode gerar tecnologias fantásticas. E a pergunta que fica é, com um alvo tão preciso, o que mais a ciência pode fazer? Como a gente pode evoluir essa e outras tecnologias para garantir a produção de alimentos de forma sustentável no futuro? Fica aí para a gente pensar.